falta de saber de alguma coisa para saber responder a algo, peça a Deus. E Ele vai lhe dar, amém? Essa capacidade de você saber lidar com as situações de dificuldade. Estou com falta de sabedoria, peça a Deus. Amém? E Ele vai lhe capacitar para saber lidar com as circunstâncias ou com aquilo que vem sobre a tua vida. Como que a gente lidar com a dor? Quando a gente fala de dor, a gente lembra de processo. Quando a gente fala de dor, a gente não gosta muito de verbalizar a dor, porque a dor nos leva a um lugar de extrema, a minha necessidade de que nós queremos nos livrar dela, mas ela, depois que nos ensina, ela vai embora. A dor, ela faz parte de um processo de maturidade e crescimento. E nenhuma dor é maior do que aquilo que você pode suportar. Amém? Toda dor que você tem é aquela que você pode vencer em o nome de Jesus. Amém, queridos? Eu tenho falado algo que é bem usado que eu vou falar nessa noite. Irmãos, qual é o tamanho da sua dificuldade? Qual é o tamanho da sua luta? Qual é o tamanho das suas carências que você tem? Cada um tem um gigante interno aqui. Olha aqui para mim, cada um tem um gigante interno aqui. Ok? E para vencer isso, queridos, você vai ter que vencer pelo meio da sua fé. Uma vez eu li no livro, isso aqui é forte que eu vou dizer, cada um tem um diabo do tamanho que merece. Olha só que forte isso. Cada um tem um gigante. Tem gente que lidar com o diabo assim, não, porque para mim, mas tem gente que guerreia com ele muito, irmãos. E eu li isso num livro muito interessante. Cada um tem o diabo do tamanho que merece. Então qual é a maior luta que você passa? Que tamanho é o seu inimigo? Ele não é maior do que o seu Deus, você sabia disso? Então todas as vezes que nós respondemos a um ambiente de dificuldade, nós devemos responder com fé e sabendo que aquilo que está em nós é maior do que aquilo que está no mundo. Nada pode parar você, irmãos. Nada. A única pessoa que pode parar você é você mesmo. A única pessoa, irmãos. Se amém, eu tenho falado uma coisa, você tem que se abençoar no teu dia, abençoar a vida daqueles que está cheio diante de você, perto de você. Nós falamos no livro passado de algo muito interessante, eu disse algo, irmão, porque quando você se encontrar com alguém, seja remédio para esta pessoa. Seja um remédio para o doente, seja um remédio para o adoecido. Então, quando nós nos encontrarmos em nossas reuniões ou ajuntamentos, não pode ser tóxico. Nem não pode ser relacionamentos doentio. Se afasta de relacionamento doentio, porque não vai ser saudável para você. Você é remédio, irmão. Você é remédio, amém? Você tem que entender isso. E quando você vá para um lugar, amém, e você vai conversar com certas pessoas, você tem que entender que você é remédio para aquele ambiente, remédio para aquele lugar, em nome de Jesus. Eu quero declarar isso nesse ano. Esse ano, irmãos, te prepara. Lutas extraordinárias, amém? Guerras extraordinárias, mas você vai sair daqui, ó, com toda a armadura, com toda a espada, amém, na sua mão desbanhada, e vai vencer em nome de Jesus. Você é guerreiro do Senhor. Aleluia. A obediência cristã ela é diferente de qualquer outro tipo de obediência. Não é obediência de escravo ou soldado, mas em essência a obediência é de amantes que conhecem e amam quem dá as ordens e confia nele. Então é um texto que eu falei diversas vezes. Abra comigo João, capítulo 14, versículo 21. João 14, 21. Aleluia. Quero compartilhar novamente o que eu escrevi aqui. Abra lá João 14, 21, deixa aberto. Deus é Deus, irmão, porque Ele é Deus, Ele é digno da minha confiança e obediência. Não encontrarei descanso em outro lugar, exceto na sua santa vontade. Uma vontade que ela ultrapassa todas as minhas noções acerca do que Ele planeja fazer. Então eu confio totalmente o meu coração e a minha vida ao Senhor, irmãos. Irmãos, eu fico sem chão, irmão, se eu disser que eu não confio em Deus de todo o meu coração. Você fica inseguro se você não confiar no Senhor de todo o seu coração. Você fica vulnerável, como a gente diz, a tudo que o inimigo pode tentar parar você. João capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei, e me revelarei a Ele. Ele vai se revelar e se manifestar aquele que ama e obedece os seus mandamentos. Eu estava perguntando ao Deus esses dias, irmão, por que tem coisas e áreas da nossa vida que Deus não está se manifestando, ou não está se revelando? Pela falta da obediência. Porque olha só o que o texto está dizendo lá, amém? Volta lá, 21.
Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, o fato não é só ter, mas exercer obediência por aquilo que adquiriu de Deus. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. As manifestações de Cristo diversas vezes não estão acontecendo em certas áreas da nossa vida, porque nós não estamos amando, e através de amar a Ele, ou mostrar nosso amor a Ele, obedecendo o que Ele nos disse. Como eu disse, a gente confia em tudo que os outros estão dizendo. A gente tem uma tendência, amém, pecaminosa, adâmica, que seria isso, amém, pela nossa queda, damos crédito sempre àquilo que é contrário. Incrível, irmãos. Ontem eu falei aqui algo interessante. A gente fala verbalmente que a gente é livre, mas a gente fica preso, amém, à opinião alheia. Mas que tipo de livre você é? Se você, amém, vai para casa e alguém falou alguma coisa e você fica com aquilo na cabeça. Quem já perdeu um minuto de sono por ouvir uma palavra contrária? Não se manifeste, por favor. Mas quem? Muitos de nós fizemos isso. Ai, eu não preguei os olhos à noite depois que ela me falou aquilo. Quem já falou isso? Não se manifeste. Mas é uma frase pronta. Pá, depois daquela situação, depois daquele confronto, depois daquela conversa, eu não consegui dormir. Por quê, irmão? Porque você ficou escravo daquela opinião. Você ficou escravo, amém, daquela pessoa que imaginou, amém, quem você é, que disse a respeito de você, não conhecendo você, não sabendo quem é o seu coração. Deus te conhece por dentro, irmão. Todo o trabalho do Senhor, amém, é de dentro para fora. De dentro para fora. Mas eu quero falar um pouco mais sobre isso, sobre uma obediência, aonde Deus pode se manifestar. Aquele que me ama, eu também o amarei, e eu vou me revelar a quem me ama. O fato é, de áreas da nossa vida, Deus não está se revelando, porque nós não estamos mostrando a Ele que nós amamos Ele. E amor é confiar, que nem eu falei para a Dé esses dias, eu sempre costumo falar umas coisas para a Dé. Não sei se ela, agora eu estava vindo para cá, vou revelar para vocês. Eu falo umas coisas, às vezes ela ri, ela diz assim, às vezes eu estou rindo de raiva. Aí eu pensei para mim, eu achei que era engraçado, que eu fazia ela feliz. Mas ela disse, Mara, que às vezes ela ri de raiva. Aí eu já fiquei. Acho que de voltar ela me pegar assim pelo pescoço. Ó, já perdi a coisa, me ajuda aí, viu? Misturar casamento aqui, ó. Ó, o inimigo tentando me derrubar aqui. Glória a Deus. Enfim, a minha obediência por Deus é por aquilo que eu amo Ele. Aquele que me ama, eu vou amar. E eu vou me revelar a quem me ama. Então tem áreas da nossa vida que não está acontecendo a manifestação da revelação do Pai, porque nós não estamos amando Ele. Por isso que eu digo, há vários tipos de amores que nós temos a Deus. Talvez um amor de necessidade, um amor de carência, mas não um amor que nos gerou obediência. Ah, que legal isso, não sei não. Mas enfim, irmãos, é uma verdade, você está entendendo? É uma verdade, nós temos uma tendência de se relacionar com Deus, amém, por meio de paixões, mas não por meio de amor. E uma vez eu estava estudando sobre isso, a paixão ela dura 2 anos, depois acaba, irmão. É 2 anos que dura a paixão. Alguém está apaixonado aqui? Pelo amor de Deus, esse casal não fala nada. Segura as pontas aí, irmãos. Mas essa é uma coisa que me veio esses dias. Eu disse, por que tem pessoas que não conseguem romper ou desbloquear certos ciclos da vida? Porque a manifestação do Pai não acontece, por que Deus não se revela em certas áreas da nossa vida? Porque em paz a nossa vida não está se manifestando Cristo, porque não estamos obedecendo através do amor que sentimos por Ele. E o amor, ele não é uma autoconfiança que você tem, mas é quando você ama, amém, não tem como explicar, você não pode nem estar acima, amém, da nossa autoexplicação sobre falar de amor. Por que você ama? Ou por que você ama? Você sabe dizer? Não tem coisas ali que não vai chegar na nossa percepção. Por que você ama essa pessoa que está com você? Ou por que você é amado por ela? E por que você acha que você é digno de ser amado? Porque a gente tem a tendência a dizer assim, ó, eu sou amado porque eu sou boa para essa pessoa. Olha a palavra, está entendendo? É tão simples. Eu mostro a mim que quando eu sirvo ela, é um carinho e amor que eu tenho por ela. A gente tem uma tendência, em partes, esse é um trilho que eu quero pegar, que o nosso amor pela pessoa é o que nós fizemos por ela, em serviço. E a gente demonstra em serviço quando amamos. Mas está acima disso. E o amor de Cristo é um amor de primeiro passo, um amor de renúncia, de ser livre, de confiar totalmente ao Senhor. Para esse ano, amém? Eu creio, José, para esse ano que esse nível de obediência da nossa vida não vai ser gerado somente dentro da igreja, sabe?
Não só dentro da igreja, olha aqui para mim, não só dentro da igreja, irmão. No ambiente de trabalho, que você precisa desbloquear alguma coisa, você vai botar as mãos na mesa, amém? Ou independente do lugar, você vai dizer assim: Deus, eu te amo, Senhor. E eu zelo com a tua palavra, eu confio, amém? Eu vou me debruçar na tua palavra, eu confio nela. E eu sei que o Senhor vai romper, eu sei que o Senhor vai fazer. Eu me amo, Pai. E o amar é confiar totalmente o teu coração a Cristo, irmãos. Mas em parte ele não está se revelando porque não estamos amando. Queremos a revelação, mas não demonstramos amor. O amor que realmente temos por Cristo. A prova do amor é a obediência. E a recompensa do amor é a manifestação de Jesus. A prova do amor é uma obediência. E a recompensa é a manifestação dele. Por que ele não está se manifestando em certas áreas da nossa vida? Porque certas áreas da nossa vida estão em decadência. Nós não estamos amando. E não estamos obedecendo. A obediência é gerada através do sentimento que você tem por Cristo, que vai além de uma explicação humana. Você acha que você veio aqui somente a fé? Claro, a fé ela é um ponto principal, fundamento principal. Eu dei um passo de fé, pastor. Porque quando eu escuto uma palavra que sai das Escrituras, amém, aquilo me renova, amém. Glória a Deus, isso é um sintoma de fé, glória a Jesus, um sentimento de fé. Mas vai além disso, a tua fé está vinculada com o amor que você sente por Deus, irmão. Porque as tuas movimentações de fé é pelo amor, amém, do que Cristo está fazendo na tua vida, do que Ele fez. Se esse ano de 2022 Ele se manifestou em certas áreas da minha vida, e eu me senti livre de todas as bases, esse ano de 2023, amém, agora está iniciando, eu vou obedecer mais a Deus, porque mais eu sei que Ele vai se manifestar. E quando eu andar, as pessoas vão olhar para mim e dizer ali: eis um justo, eis um homem ou uma mulher que serve a Deus, que confia no Senhor de todo o seu coração. As pessoas vão perguntar para você e para mim: mas como é que você tem essa autoconfiança? Como é que você está tão tranquilo em meio ao caos? Que paz é essa que você tem em meio a essas circunstâncias? É a paz que excede todo entendimento, é a paz que vem de Jesus no meu coração, porque aquilo que eu li a respeito dele, eu confio, eu acredito. A nossa desconstrução, ela começa na desobediência. Presta atenção, um desobediente era um cara obediente. Um desobediente era uma pessoa que obedecia. Então nós temos essa percepção, entendemos o que é desobedecer. Significa que nós saímos de um lugar de obediência. Um desobediente é um ex-obediente. É alguém que obedeceu, é alguém que confiou, mas agora não confie mais. Por quê? Porque cedeu a sua mente, amém, às artimanhas de Satanás. Cedeu, amém, o seu pensamento, as suas imaginações ao inimigo. O inimigo conseguiu cativar a mente dele, conseguiu escravizar a mente dele, amém, e colocando a incapacidade de ele romper de fé. E lembra que eu falei para você, Mateus, não precisa abrir, Mateus capítulo 4, ele está dizendo assim, que não só de pão viverá o homem. Ele diz: possível sim, mas não só disso, cara. Olha aqui para mim, irmão. A Bíblia diz que não só de pão viverá. Ele diz que é possível, sim, o pão vai alimentar, mas não só disso, irmão. Existe uma palavra rema que procede da boca do Todo-Poderoso, irmão, que te trouxe até aqui. Então não só de pão, possível sim, mas não só daquele pão. Ele diz: além do alimento, amém, que nós vamos precisar aqui, existe um alimento espiritual que vai fazer você romper áreas da tua vida, que são espiritualmente, queridos. É só crendo. Tem coisas na nossa vida que a gente nem orou, irmão, viu? E você é bem ousado no que eu vou falar. A gente tem medo de orar em certas áreas da nossa vida, porque já tomamos posse da incredulidade, ou já deixamos a incredulidade criar suas raízes lá dentro. Tem coisas que a gente não tem coragem de orar porque não temos ousadia, e porque já achamos em nossa mente que Deus não vai fazer. Alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível para aquele que crê, irmãos. Nada é impossível. O que Deus gosta, irmão? Deus gosta de fazer no meio do caos, no meio do rebuliço, irmão. O que a Bíblia diz lá em Gênesis, bem no começo? A Bíblia diz que a terra estava sem forma, estava vazia, não tinha nada na terra. Tinha um vazio, tinha uma escuridão, não tinha forma na terra. Sem forma e vazia, onde Deus quer trabalhar, aonde não tem forma nenhuma. Porque quando Ele disse: haja, amém, ouve. As palavras Ele mesmo cria. O que a Bíblia fala? Ele traz à existência aquilo que não existe como se existisse, já estava dentro dele, e Ele expurga para fora, Ele verbaliza para fora. Ele gosta também de construir no meio do caos. Ele gosta também de fazer isso para mostrar que Ele é Deus, amém, que opera no impossível. Se o Deus que nós servimos, amém, de todo o coração faz isso, de trazer à existência aquilo que não existe, como se existisse, por que eu não vou confiar no Senhor? Deixa eu
dar uma ideia para você aqui. Quando você colocar coisas nas mãos de Deus, não tira mais, irmão, porque uma vez colocada lá, você não precisa mais se preocupar. Amém? A partir de hoje, quando você colocar coisas na mão de Deus, não precisa lembrar de Deus, amém? Lembrar a Deus que você pediu algo para Ele. Já está escrito, irmão. Uma vez eu orei e desisti, vou compartilhar um testemunho que nem diz, né? Uma vez eu orei para Deus e comecei a insistir em certas coisas. Aí peguei aquele versículo base que tem: todo aquele que bate, a porta será aberta, a busca encontrarão. Eu disse bater, insistir. E eu falei para Deus: Deus, por que você está me falando de novo aquilo que você já me falou? Porque aquilo que eu já falei para Deus, eu quero lembrar a Deus que eu preciso que Ele faça. Não precisa lembrar a Deus, amém, de algo que Ele precisa fazer, porque Ele sabe o que tem que fazer, irmão. E tudo que Ele fez é bom. Alguma vez o Senhor o chamou e não deu todos os detalhes do que está por vir, o que ajuda a confiar nele mesmo, sem ter todas as informações que precisa. Alguma vez o Senhor te chamou e não te deu todos os detalhes? Alguma vez, irmão? Por que a gente precisa de todos os detalhes? Por que a gente precisa que o Senhor seja específico e não cremos nele? Alguma vez Ele te chamou e não te deu todos os detalhes do que está por vir? O que vai me ajudar a confiar mais nele é saber que Ele não precisa me passar todas as informações, porque Ele é Deus. Ele é Deus, irmãos. Deus é Deus. Porque Ele é Deus, digno da minha confiança e da minha obediência. Eu não encontrarei descanso em outro lugar, exceto dentro da sua vontade. Exceto dentro da sua vontade. Um texto também que saltou para mim esses dias, que eu quero compartilhar com você, está em Lucas. Vamos lá, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 5. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 5, versículo 5. Simão respondeu: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Em algumas versões diz assim: eu vou lançar rede sobre a tua palavra. Sabe, irmão, essas palavras-chave que podem desbloquear áreas da nossa vida que não desbloqueou. A Bíblia conta e relata a história que eles foram pescar, o cara era pescador, o cara manja do negócio. Tu é pescador, né? Mas tu tem cara que é pescador. O cara manjava, irmão, o cara sabia pescar. E a Bíblia diz que eles não pegaram nada, irmão, e ele disse para Jesus: Jesus, não pegamos nada. Jesus disse assim: vai onde as águas são mais profundas. Aí o profeta, né? As águas mais profundas, aquela coisa toda. Mas o texto fala que ele diz: Senhor, ó, eu não tenho uma confiança de lançar rede, mas se o Senhor está dizendo, eu vou lançar rede sobre uma palavra que o Senhor disse. E isso é uma palavra-chave para essa noite. Olha aqui para mim. Quando você precisar que algo venha ser desbloqueado na sua vida, cita a Bíblia. Diga: Senhor, eu não tenho a capacidade de fé suficiente, mas a fé vem pelo ouvir a tua palavra, mas eu vou lançar sobre a tua palavra. Pedro diz assim: é sobre o que o Senhor está dizendo, porque eu não tenho a capacidade de conseguir construir e acreditar no que eu estou dizendo, mas eu vou andar sobre a tua palavra. Nós andamos sobre a palavra de Deus, irmãos. E a palavra de Deus, amém, é um firme fundamento para todo aquele que crê. Nós andamos sobre a palavra de Deus. É sobre esta palavra que nós andamos, amém. Eu gosto muito porque foi o Márcio que disse, né, que quando ele andou sobre as águas, ele não andou sobre as águas, ele andou sobre uma palavra. Ó, glória a Deus, né? Pedro, quando sai daquele barco para andar, ele não anda nem porque Jesus disse vem, ele não andou sobre o que ele confiava, ele andou sobre uma palavra liberada. A palavra, amém, que Jesus falou para ele, construiu, amém, em cima daquelas águas para que ele não se afundasse. Glória a Deus, irmãos. A palavra de Deus, ela constrói, amém, em lugares onde você diz: é impossível pisar aqui. Amém? Ela é um fundamento, você fica seguro naquilo que você está dando. Passos de fé seria isso. Uma coisa que veio para mim esses dias é: existe uma obediência que precisa ser gerada. A Bíblia fala a mim que eles obedeciam a fé precisa ser obedecida. E como era obedecida? Pelo amor. É pelo amor, irmão, que você obedece. A fé precisa ser obedecida, amém? Existe uma obediência que precisa ser gerada, amém? E eu preciso obedecer a fé. Então é pelo amor. Eu amo Cristo e confio nele.
e vou andar sobre aquilo que Ele tem dito, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Em qual área da tua vida que Cristo ainda não se manifestou? Talvez o que nós precisamos é amar, confiar de todo o nosso coração. De todo o nosso coração, amém? Abra comigo o Salmo 56. Glória a Deus. Hoje nós vamos embora bem cedo, irmãos. Glória a Jesus. Salmo 56, versículo 4. Pastor, hoje a gente vai embora bem cedo, o senhor está acabando? Irmão, tenta a possibilidade. Salmo 56, versículo 4. E em Deus, o salmista diz, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. O que me pode fazer o homem simples e mortal? O que me pode fazer os homens? Então, em Deus, cuja palavra eu estou louvando, em Deus, amém, eu confio e eu não vou temer, porque eu confio no Senhor. Quem poderá fazer-me um homem, um simples homem mortal? O que os homens podem lhe fazer se você confia no Senhor de todo o coração? Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu deposito toda a minha confiança e eu não vou temer nada, irmãos. Eu não temo nada porque eu confio no Senhor. Talvez a nossa falta de confiança em Deus seja pela falta de obediência que é gerada pelo amor. Obedeça ao Senhor. Aquele que me ama, eu amarei e vou me revelar. Deus vai se manifestar e se revelar àquele que ama e obedece Ele, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu preciso que Deus venha se manifestar, gente. Eu preciso, pastor, que Deus venha se manifestar. Como que Ele vai se manifestar? Através da sua obediência. Obedecendo Ele e amando Ele de todo o seu coração. O Senhor vai cumprir tudo o que Ele disse. Abra comigo Abacuque. Abacuque é um livro top para nós terminar. Abacuque capítulo 2. Agora assim, ó. Agora é rajado, tá? Agora é... O Senhor vai cumprir todos os seus planos. Você acredita nisso, irmãos? O Senhor vai, Ele vai cumprir todos os planos, irmão. Esse ano é um ano assim, ó. Meu Deus do céu, Ele vai cumprir todos os planos. Mas será que eu estou inserido nos planos do Senhor? Ontem nós devemos ser filhos da vontade de Deus. E ser filho da vontade de Deus é confiar no Senhor, no que Ele tem dito ao meu e ao teu respeito. É dizer, Senhor, eu não quero mais fazer as minhas vontades, eu quero fazer a tua vontade. Abacuque capítulo 2, versículo 2, bota lá. Então me respondeu, amém, e ordenou: escreva a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passe correndo leia. Versículo 3: porquanto esta visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará, ainda que demore, aguarde confiante, porque ela certamente virá e não retardará. Amém? Aquilo que o Senhor disse vai se cumprir. Porquanto esta visão ela cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará, ainda que demore, aguarde confiante no Senhor, confie nele, porque ela certamente virá e ela não vai retardar. Mas ela tem um tempo, amém, onde ela passa por um processo, talvez para testar a nossa fé, para ver nos movimentar. Como eu disse aqui, é muito difícil a gente lidar com o silêncio de Deus, porque entre eu e você, amém, se existe um silêncio, nós construímos palavras. Quando Deus não fala, a gente já tem, amém, o pensamento de que Deus não está nos ouvindo. Mas o fato é, lembra aquele louvor que diz que quando Deus está em silêncio, Ele está atrás? O trabalhar de Deus não pode ser interrompido por palavras vãs, irmão. Não pode. Agora me lembra uma coisa muito interessante, é como uma criança, né? Eu já peguei algumas situações assim. Quando a criança, ela nasce ali, que ela está dependente do leite, faz um choredo, né? É assim, ela chora, se desespera. E aí a mãe vai lá fazer uma madeira, mas para a criança aquilo é o fim do mundo. E ela entra em desespero. Daí eu fico pensando, será que não é assim, gente? O Senhor nos fazendo algo, amém, dizendo, para de chorar, que daqui a pouco eu estou chegando aí. Para, bem que eu já vou fazer na tua vida. E a mãe fica assim, meu Deus do céu, parece que está acabando o mundo aquela criança. Parece que ela vai morrer de fome. Então eu trouxe para mim, vocês sabem, será que a gente não é esse tipo de criança que chora, amém?
faz um berreiro, e Deus diz assim, meu Deus do céu, eu estou a caminho, eu não vou retardar, amém, cumprir aquilo que eu disse. Os planos do Senhor serão cumpridos. Amém? Então confia no Senhor, ame a Ele de todo o teu coração, para que Ele possa se revelar na sua vida em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos. Glória a Deus.